Olá pessoal, prontos para dar início à terceira série do ensino médio? Agora é a série derradeira, né? E por que derradeira? Acabou aqui, vai acabar aqui o ensino médio escolar, né? A escola passará a ser um passado para você no fim do ano. E o que você vai ter que fazer é estar preparado para dar sequência, a ir para uma universidade, fazer uma faculdade. É isso que a gente espera de você, aluno. A gente espera que você, né, dê sequência nos seus estudos, no seu aprendizado, tá? E eu, professor de física, né, continuo com vocês aqui em serviço remoto e eu vou estar sempre dando maior apoio para que vocês consigam o melhor possível nesse caminho aí, tá? Inclusive, eu tenho uma das playlists, né, que é só exercícios possíveis de cair aí no Enem, possíveis de cair no vestibular. Então eu gostaria que vocês, né, além de assistirem as minhas aulas, que se você estiver realmente preocupado com o seu estudo, com a sua evolução, também, né, veja lá alguns exercícios só para recapitular a forma operacional de alguns exercícios, tá? E você vai, né, estudando aí por conta, ok? Bom, e pode até fazer sugestões, né? Chega lá, professor, dá uns exemplos disso ou daquilo lá que a gente vai procurando aí, eu procuro aí e ponho para vocês, tá? A nossa aula de hoje, que é a primeira aula, tirando aquela que eu falei se você ainda não assistiu, você assista, sobre habilidade fundamental, né? Muitos de vocês estão na terceira série, porque passaram no segundo ano, né? Fazendo um trabalhinho de recuperação no final do ano. Eu concordo que isso tenha que ter acontecido, mas eu não vejo o quanto isso tenha contribuído para vocês, né? Vocês têm que estudar, né? Todos vocês têm que estudar. Alguns vão estudar um pouco mais sossegado porque já estudaram bem o ano passado, mas muitos têm que rever muita coisa aí, tá bom? Então o assunto desse ano é eletricidade. Desse ano não, nesse primeiro bimestre vai ser só eletricidade. Depois a gente vai falar de magnetismo e finalmente falar sobre física moderna. Quando a gente for falar de física moderna, aí vou exigir bastante de vocês, ok? Porque são assuntos que, embora sejam mais cotidianos para vocês, eles são muito mais complexos, né? Então requer que o aluno tenha, para entender o assunto, tenha um conhecimento, né, histórico da coisa, tenha um conhecimento matemático da coisa, para aquilo não ficar um conhecimento vago, tá? Para que você não seja inserido apenas no modelo mecânico das coisas, acontece assim, assim acabou, tá? Que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que você vai desenvolver e estudar, e se faça uso. Então, nosso assunto inicial, para falar de eletricidade, eu costumo fazer em sala de aula que os alunos vão falando vários aparelhos que eles lembrem que estejam relacionados com eletricidade. Aí, conforme eles vão falando, vão montando colunas e depois vamos discutir cada uma dessas colunas. Então aqui eu só iniciei algumas colunas, e aí depois no final do vídeo, né, você faz aí um comentário, coloca aí uma listinha para você de cada um desses grupos que eu vou colocar aqui. Vocês colocam lá um grupo que seja que não seja esse que eu coloquei, mas que seja do seu conhecimento, para eu avaliar se está sendo legal, se está sendo entendido em aula, tá bom? Então vamos lá. Alguns exemplos de aparelhos que você poderia estar dizendo. Tomada, fio, né? Quando você fala eletricidade, você lembra de tomada, do fio, do interruptor. Você lembra do chuveiro da sua casa, da torradeira. Você lembra da torneira elétrica. Você lembra da geladeira, você lembra da batedeira de bolo, da furadeira, da máquina de lavar roupa. Aí os alunos começam falando assim, isso aqui, ó, celular, forno de micro-ondas. Então, gente, é forno de micro-ondas, não é micro-ondas, né? Forno de micro-ondas. Tem outro grupinho aqui, ó, eletroímã, capacitor, transistores. Outro grupinho, fusível, disjuntor, né? Tem o quadro de disjuntor.
que veio substituir os fusíveis de caixa de luz, mas fusível existe ainda em diversos aparelhos elétricos. Aí tem dois tipos de disjuntor que eu coloquei aqui. O disjuntor contra descargas repentinas, né, residuais, e o DDP, que é contra correntes súbitas, tá? Pilhas. Por que não falar também das usinas, né? Então aí tem vários grupinhos aí. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro grupinho é este aqui, que é o grupo dos geradores. Geradores. Que são os aparelhos que vão gerar energia elétrica. Gerar energia elétrica a partir de outra forma de energia. Vocês ouviram, assistiram a aula de ontem do CMSP, e o professor Flávio lá, Fábio, né, professor Fábio, estava colocando lá, falando sobre as várias formas de energia. Por que deu aquela aula ontem, né? Se não é exatamente o assunto principal. Porque justamente ele é falando de formas de energia, é uma introdução, ok? Então eu não vou falar exatamente falar do que eles falaram para não ficar repetitivo, mas é uma introdução, falar das formas de energia. Então quando a gente fala aqui de gerador de energia elétrica, o gerador de energia elétrica está pegando alguma forma de energia e transformando em energia elétrica. E a energia elétrica é a energia de movimento dos elétrons, tá bom? Que a gente já vai falar já. Então, os geradores são aparelhos que têm essa capacidade. A pilha é a mais comum, que pega energia química e transforma em energia elétrica. Agora, as usinas têm de diversos tipos, né? Usina hidrelétrica, que transforma energia mecânica em energia elétrica, mecânica da água. Tem as usinas eólicas, o catavento, que elas são para transformar energia mecânica do ar em energia elétrica. Você tem as usinas térmicas, né? As usinas térmicas, as termoelétricas, que vão fazer a combustão de algum material e transformar a energia química residual, né, desse material que foi queimado, em calor. O calor vai ser absorvido por um tanque de água, a água entra em estado de vapor e o vapor está represado, e quando se abrem certas válvulas, esse vapor tem grande energia cinética. Então ele vai para uma tubulação e vai fazer com que seja gerada energia elétrica. Bom, se for usina nuclear, por exemplo, né? O que acontece com usina nuclear? A mesma coisa que a termoelétrica. Tanto é que a usina nuclear é chamada de usina termonuclear, porque na verdade ela vai ter águas aquecidas em dois tempos diferentes. Você tem o material radioativo depositado dentro de uma câmara com água, né? Esse material está em barras que são constantemente controladas, e aí ele vai irradiando para a água, que aquela água é uma água pesada, já salina, para absorver essa radiação, e ela rapidamente aumenta a sua temperatura. Só que aumenta a temperatura em 300 graus Celsius. Mas você fala, mas poxa, a água você prendemos que evapora a 100, então ele vai evaporar a 100 graus. Mas se ela estiver pressurizada, como numa panela de pressão, a temperatura vai mais alta que isso. Então, dependendo da pressurização, que no caso aí das usinas chegou em caso de 90 atmosferas, aí, ela é bastante pressurizada e, portanto, ela não vai evaporar. Mas as moléculas ganham grande energia cinética e passam por uma tubulação. Essa tubulação está mergulhada na água de segundo tempo, que vai ser absorvido o calor dessa tubulação, e essa água então é que vai vaporizar em 100 graus, e que o vapor, né, represado também, abre-se as válvulas e o vapor sai por uma tubulação, e aí vai fazer a produção de energia elétrica, ok? Aí esse vapor todo tem que ser resfriado e vai para uma água de terceiro tempo, que é uma água que pode ser
de um rio, de um lago, né? Ou do oceano. E precisa ser um volume de água muito grande, porque ela vai muito quente, precisa de muita água para refrigerar e transformar esse vapor novamente em líquido, e aí ele volta para circular. Então a água fica totalmente represada em tubulações, em tanques, jamais entra em contato com o meio ambiente. Ainda assim, né, radiação é possível de passar através dos materiais ao longo do tempo, tá bom? Bom, então tá lá as usinas. As usinas estão fazendo o quê? Transformando energia de um jeito no outro até chegar finalmente a ser transformado em energia elétrica. O que aconteceu para formar energia elétrica, caramba, né? Energia elétrica nada mais é do que existir um campo magnético e um campo rodando em torno de um condutor, uma bobina, e aí, portanto, esse condutor começa a ficar eletrizado. Então, esse campo magnético em rotação, ou a bobina rodando em torno do campo magnético, ou os dois, isso tudo, né, toda essa tecnologia aí, vai fazer com que tenha alguma coisa fazendo aquilo rodar. Então, no final das conversas, queremos energia mecânica. Energia mecânica para fazer a coisa rodar. Aí rodou, apareceu energia elétrica, tá bom? Que é energia cinética nos portadores de carga, que a gente vai falar logo na sequência, tá? Bom, primeiro grupo, geradores. Legal, sabemos gerar eletricidade. E agora, o que a gente faz? Bom, a gente vai usar a eletricidade. Vamos supor que ao invés de ter pilha ou uma usina, eu estou pensando num gerador que eu tenho no fundo um hospital, tem lá um gerador, um supermercado tem um gerador, que vai fazer as luzes acenderem, vai fazer os aparelhos todos funcionarem. O gerador está lá abaixo, acomodado num certo lugar, e aí, portanto, para que a energia elétrica venha de lá para cá, precisa do quê? Fios de ligação, tomadas nas extremidades para você fazer uma conexão. Então aqui você tem condutor e conector. Condutor e conector. Esse é o segundo grupo, ok? Bom, legal. Agora, quem eu vou conectar aqui para pegar energia elétrica? Aí são todos os outros aparelhos. Podemos pegar a energia elétrica e transformar ela em calor, né? Passar por uma resistência e transformá-la em calor. Que tipo de aparelhos fazem isso? Chuveiros, torradeiras, etc, etc. Você vai dizer para mim aí que você tem na sua casa. Chuveiro, como é que chamam esses aparelhos? São chamados de resistores. Aparelhos que oferecem resistência à corrente elétrica, transformando a energia cinética dos elétrons em energia térmica, em calor irradiado. Bom, e se não foi isso? Bom, podemos fazer também que a eletricidade, da mesma forma que ela foi produzida, no sentido oposto, ela produz a energia mecânica. A eletricidade transformando em energia mecânica. Para isso tem que ter motor, algum tipo de motor. Pode ser um motor de batedeira, de liquidificador, né, furadeira, sei lá, máquina de lavar roupa, um motor que faça simplesmente um movimento rotacional, como também pode ser uma geladeira, que o motor tem por função fazer uma compressão, que ele comprime então o gás lá dentro. Uma geladeira e batedeira, esses materiais têm todos motores, e quando tem um motor eles são chamados de receptores. Alguns autores de livro costumam chamar de receptor todos os aparelhos que não são resistores. Eu não gosto de fazer isso porque a gente vai estudar a matemática do receptor, que é muito semelhante à matemática do gerador. Mas outros aparelhos não têm a mesma matemática. Portanto, eles não podem ser considerados receptores. Ok? Então já vamos deixar bem claro. Receptor é aquele aparelho que tem um motor. Agora, outros aparelhos têm muito mais do que isso, né? Aliás, podem não ter motor, mas eles fazem muito mais coisa do que movimento ou aquecimento. Então, produzem luz, produzem som, né? Tem um monte de coisa que eles podem estar fazendo. Só que para produzir essas coisas, eles precisam de ter
vários outros componentes que permitam essas transformações, que modulem a quantidade de energia elétrica. Sempre vai ser a lei de Ohm, tá? Que nós vamos falar também para frente. Mas que possa modular a corrente elétrica de alguma forma para você obter esses outros efeitos. Esses aparelhos, como o celular, o forno de micro-ondas, televisor, todos esses aparelhos são chamados de eletrônicos. Eletrônicos. Então, os eletrônicos são aparelhos que têm na sua... internamente, eles têm um circuito, né, de componentes que vão permitir as várias transformações, modulações da energia elétrica. Entre esses aparelhinhos, tem eletroímãs, capacitores, transistores, aí tem um monte de LED, tem um monte de aparelhinho que você vai colocando aí que tem uma função específica, né, dentro do aparelho. Esses aparelhinhos são chamados de componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos. E os componentes eletrônicos, portanto, são aqueles aparelhinhos que compõem um circuito que vai internamente num eletrônico que tem uma função maior. E finalmente, nós não queremos que o aparelho que você está usando, ou a sua instalação elétrica residencial, que sofra panes, né? Que queime os aparelhos por uma variação brusca, repentina da corrente elétrica. Então, para que você tenha uma proteção contra esse tipo de causa, tem vários aparelhos, fusíveis, né, dispositivo de contra correntes repentinas, contra correntes súbitas, né, os disjuntores. São esses, a gente poderia colocar, por exemplo, aquele estabilizador também aqui dentro, tá? Embora ele é bastante sofisticado por dentro, mas ele poderia também estar entrando aqui, porque a função dele é proteger um circuito, tá? Então, esses aparelhos que você encontra de diversas formas, que protegem o circuito, são chamados dispositivos de segurança. Dispositivos de segurança. E aí, portanto, nós passeamos aí nos aparelhos elétricos que a gente tem em contato no dia a dia. É importante que o aluno leia, é importante que o aluno assista esse vídeo, né, se intere desse assunto, para não fazer certas bobageiras que eu já vi, né, em provas, inclusive, que eu pedia para o aluno colocar um dispositivo de segurança elétrico, o cara me colocava cinto de segurança. Então, por quê? Porque não estuda, não presta atenção no que o professor fala na sala de aula, né? E aí, portanto, não tem discernimento naquilo que faz. Então, isso é o que eu peço para vocês, o máximo, tá? Tenham discernimento, tenham interesse, tenham vontade de aprender as coisas aí, e, portanto, né, vamos lá no estudo, ok? Essa vai ser a nossa primeira aula. Próxima aula já vai ser sobre eletricidade propriamente dita, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.